Diogo, perguntei lá nos stories e vou perguntar aqui novamente. Por que raios alguém investe em Care 11? Qual o sentido? Cara, Igor, olha, vamos lá. Deixa eu explicar algumas coisas que são preconceitos e outras que são realidades, tá? O problema do Care 11 não é a estratégia em si na minha concepção, tá? De vendas. Eu esqueci. Ai, não é cemitério, é das covas e tudo mais. Porque pensando como investidor, cara, cemitério, se você for um cemitério bem organizado, ele dá dinheiro. Né? Isso é fato. Qual que é o problema que eu vejo? O, tem baixo de extrato, então, enfim, tem muito seguro que cobre, então a galera compra ou aluga ou faz. Tem algumas coisas que não é ruim no negócio. Qual que é o, então, assim, como negócio, Quero 11 não é um negócio tão longe. Como fundo imobiliário, começa a ficar mais difícil ter alguns controles. Isso incomoda um pouquinho. E existem questões que são relativas. E aí, o que incomoda a maior parte das pessoas, isso eu vou me incluir nela, o que me incomoda não é a estratégia em si. O que me incomoda é a relação administrador. O administrador, o gestor, para mim, não tem uma transparência que deveria ter. E os números. Eu não quero. Eu não sou auditor, tá? Eu não sou auditor, então eu não posso dizer com a predominância de um auditor, mas eu, particularmente, tem números que eu não sou. Eu estou tentando falar aqui de forma absoluta que eu não confio nos números. É isso. Assim, não confio. Tem alguns números lá que não batem, que não fazem sentido, e o resultado, para mim, gera uma desconfiança muito maior e a informação que tem é muito baixa. Então, assim, qual que é o problema? Então, assim, eu não vejo problema na tese. Eu vejo problema no administrativo do fundo, tá? Em como a gestão lida, em como a gestão explica as coisas que deveriam ser explicadas de outra forma, ou de, enfim, ter algumas outras coisas. Talvez um administrador mais forte, mais confiável, enfim, algumas coisas nesse sentido. Então, muitas pessoas gostam da tese, acham que eu falei em termos de investimento, que não é uma tese tão ruim. O problema todo é que nem todo mundo enxerga o que o ativo é de fato. E aí, como assim, cara? Tem muita gente que investe. Por exemplo, eu lembro de um fundo que deu problema há 2 anos atrás, que o fundo, na verdade, foi acho que o fundo de uma dessas corretoras, não é da Cirela, não. Enfim, teve um fundo imobiliário esse tempo atrás que não soltava fato relevante. Por quê? Porque o cara era um club deal, ou seja, o cara fez um negócio para 30, 40 pessoas. O que ele pensou? Falou, vou botar no fundo imobiliário, que é mais barato do ponto de vista financeiro, boto lá e explico para essa galera. Tem 34 pessoas que fazem, o cara vai, ganha a isenção, bota para negociar, mas não é para você comprar. É o club deal, é para aquelas pessoas. Então as informações vão ser lá. Então, tipo, a informação de quanto vale, de quanto é o metro quadrado. E as pessoas às vezes compram, atravessando. Os caras não importam com isso, porque eles sabem que quer vender no valor, alguém comprou e foda-se. Só que não tem informação. Então, o que eu quero te falar? As pessoas compram muitas vezes no escuro. Qual que é a base de informação que às vezes as pessoas têm? Só o dividend yield. Ela nem sabe se está entregando VP, se não está entregando. A base é o rendimento versus o valor do ativo. E aí a pessoa às vezes vê um valor muito absurdo e simplesmente compra. Então, isso para mim é problema. Então, se as pessoas têm esse comportamento, o comportamento do Kerr faz sentido, que é uma tese que não é tão absurda. O problema, na minha cabeça, assim, é claro que, Diogo, você tomaria essa tese se fosse muito bem explicada? Provavelmente não, porque é a mesma coisa que a questão que às vezes eu fujo de algumas teses que me geram mais receio, né? Eu teria que estar com muito dinheiro sobrando para ir numa tese menos óbvia. Então não é uma tese que eu transferia para alguém que quer montar uma carteira de previdência ou para alguém até para querer especular, porque é difícil, porque você fica muito qualquer novidade ali pode afetar muito o preço. Então eu não gosto dessas teses de micro região, assim, de micro segmento. Então, para mim não faz sentido, mas faz sentido alguém investir, porque, enfim, alguém pode ter gostado da tese. Mas esse ativo em si, eu acho que é mais complexo. Mas as pessoas não compram complexo, elas compram rendimento.
Jazigos, isso aí. Eu tava esquecendo o nome da parada onde enfia as gavetinhas dos mortos lá.